Olá pessoal, tudo bem? A nossa questão de número 164 da ESAF sobre concordância. Uma questão chatinha de certa forma, mas é concordância, tem que ter, tem que saber, né? O abraço hoje vai para o Rômulo Moraes, que diz: suas aulas são ótimas, estou aprendendo bastante, grato. Então, sinta-se abraçado aí, Rômulo Moraes. Pois bem, pessoal, a questão é essa aqui. Vocês dão um pause, resolvem e voltam aqui pra gente corrigir. Pause. E vamos corrigir, galera. Tá aí. Assinar a opção gramaticalmente correta, ou seja, já só diz isso. Significa que só tem uma correta, as outras todas estão incorretas, erradas. E vamos ver por quê, pessoal. Aí, destaque, quem estava ligado percebeu. Naturalmente, as empresas líderes do setor já perceberam isso. Prestem atenção, aqui, ó. Naturalmente, vírgula, as empresas líderes do setor, vírgula, já perceberam isso, tá? Primeiro erro, nós temos a ordem direta da oração, a gente aprendeu lá em análise sintática, né? Que é o sujeito, verbo, complemento do verbo e o seu adjunto. A gente deu um número para o sujeito, que é o número 1, o verbo é o número 2, complemento do verbo é o número 3, né? Ou outra coisa que possa estar ligada pelo verbo, que pode ser o número 3, né? Ou às vezes até por um nome, mas daí é outra estrutura. E aqui nós temos o termo 4, que é o adjunto. Isso aqui pode estar trocado, pessoal. Se eu mexo, se eu coloco o adjunto aqui no início, eu tenho que colocar uma vírgula depois do adjunto. Se eu coloco o adjunto aqui no meio, eu tenho que deixar entre vírgulas, né? Mexendo com isso aqui, o que acontece? Eu tenho que colocar vírgulas ali no meio, tá? Neste caso, nessa ordem, sujeito, verbo, complemento do verbo e o adjunto, não precisa se colocar adjunto, tinha que ir colocando vírgula para separar os adjuntos, tá? Não se coloca vírgula entre essas funções na ordem direta, como está aqui, não coloca vírgula de jeito nenhum. Olha o que aconteceu. Naturalmente é um termo 4, ele pode estar aqui, aqui ou aqui, tá? O lugar dele é aqui no final. Colocaram lá no início, coloca a vírgula ali, tá? Então esse termo 4, na verdade, o termo adjunto adverbial, ele fica para lá e para cá, e a gente tem que procurar geralmente sem os adjuntos. E eu tenho outro adjunto aqui, que é um já, que é um termo 4 também, né? Adjunto adverbial de tempo, tá? Então a oração é: as empresas líderes do setor perceberam isso. E aí eu tenho aqui, pessoal, as empresas é o sujeito, o termo 1, e o 2, perceberam, é o verbo. E 3 seria o isso, né? Que é o que está ligado ao verbo, o objeto, digamos assim. E aí percebam, sujeito, verbo, complemento do verbo e uma vírgula ali, pessoal. Separando o sujeito do verbo, o seu predicado está errado, tá? Porque a vírgula, a ordem está 1, 2, 3, isso aqui são adjuntos, eu posso colocar em qualquer lugar. A ordem é 1, 2, 3. E aí tá aqui, ó, não se coloca a vírgula entre essas funções na ordem direta. E a vírgula ali está separando o sujeito do seu verbo. Não pode de jeito nenhum. Muita gente não nota isso, vai colocando vírgula e acaba errando, tá, pessoal? Então essa aqui a gente já viu que está errado, não pode ter aquela vírgula ali. Mas o outro erro está aqui, ó. E alguns conhecem suas prioridades, não é alguns, é algumas, está se referindo a empresas, né? Então, erro de concordância, tá? Essa aqui está totalmente errada, né? Que coisa horrorosa isso aqui. Vamos lá para ver. Ao que tudo indica, pelo ritmo de investimento, aquelas empresas que tardarem em dar-se conta disso, eles ficará irremediavelmente para trás. Perceba que eles colocam o sujeito aqui, um monte de coisa, depois que eles colocam o termo 2, que é o verbo. E aí a pessoa realmente se ferra, ó. O sujeito aqui é empresas, são as empresas que ficarão, e ali está ficará. O sujeito está no plural e o verbo está no singular. Não, o verbo concorda com o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural. As empresas ficarão seria o correto, né? Então essa aqui também está erradíssima. Vamos lá para C? A C, pessoal, olha o que acontece aqui. A ênfase em capital humano pode ser explicada, né? E aí o que nós temos aqui? ênfase é o sujeito, o termo 1. Pode ser explicado o termo 2 está se referindo ao sujeito. Está no singular lá, está no singular aqui também. E o em parte aqui, pessoal, significa parcialmente, que é aquele termo 4, um advérbio, parcialmente um advérbio. Poderia estar no final, no meio ou lá no início. Se eu coloco no meio, eu tenho que colocar as duas vírgulas ali, como se ele não existisse, parcialmente. Eu tenho que colocar as duas vírgulas ali para isolar. O lugar dele seria aqui, 4,
mas se eu colocar lá no início, coloco a vírgula depois, e se eu coloco aqui no meio, eu tenho que colocar entre vírgulas. Então aquelas vírgulas ali estão ali só para isolar esse advérbio, que é o termo 4, que deveria estar lá no final, tá? O que que acontece aqui, pessoal? Ó, se pode ser explicado por isso e por isso aqui também. Explicado pela acelerada geração de novelas e de novas tecnologias e pela transformação, tá? Então assim, na verdade, a oração seria: a ênfase em capital humano pode ser explicada pela acelerada geração de novas, e pela transformação, sem vírgula alguma, senão eu vou separar o 1 do 2 do 3. Por que que tem duas vírgulas? Para isolar esse adjunto, que era para estar no final, e colocou ali no meio. Só por isso que tem duas vírgulas. Mas o que que ia acontecer aqui? Muita gente ia ler e ia querer colocar vírgula em outro lugar, ou mais vírgula aqui, mais vírgula... Nossa, o tamanho disso aqui, e só tem duas vírgulas. Não, pessoal, tá? Não pode ter mais vírgulas do que essas duas vírgulas ali, de jeito nenhum. E aqui o aluno ia quebrar a cabeça. Ah, mas eu podia colocar uma vírgula ali depois, separando o sujeito do predicado? De jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Então explicando por que aquelas duas vírgulas estão ali, só por causa disso. Percebam que eu poderia colocar esse parcialmente aqui no final. Leiam tudo e coloquem parcialmente, ou lá no início, parcialmente, aí fazendo capital humano, pode ser explicado, tá? Então essa aqui tá certa, é essa que tá certa. Por que o aluno ia ficar aqui, né? Ai, meu Deus, será que tá errado? Mas acho que tem mais uma vírgula ali. Não, essa aqui deve estar errado. Não, ela tá certa. Eles já fizeram para confundir vocês. Tá? A indústria de bens de consumo, assim como os outros setores altamente competitivos, já superou há muito tempo, pessoal. Aqui tem um erro grotesco. Quem errasse essa aqui tinha que ser eliminada na hora. Quem estudou, só se não estudou mesmo. Pessoal, olha aqui, se A não é preposição, é um A do verbo haver, faz muito tempo. Então tá errado aquele A daquele jeito ali, né? É um A do verbo haver, assim, ó, com H, o A e o acentinho ali. Tá, isso aqui é um erro grotesco, não vou nem ficar muito em cima disso aqui. Quem não percebeu tem que estudar muito aí. E o que acontece aqui na E, pessoal, que também está errado. A gente já viu agora que está certa, né? Eu tenho um C ali, que é pronome passivador. Está na passiva sintética. Passando para... Ó, e o sujeito está ali. Se isso aqui é pronome passivador, ó, os sujeitos, os avanços se encontram, digamos assim. Tá? Já entreguei, né? Se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural também. Eu tenho aqui uma passiva sintética, um pronome passivador, colocando na passiva analítica. Quando a passiva sintética eu posso... Como é que eu sei que é a passiva sintética? Quando eu posso trocar pela passiva analítica. Que os avanços mais notáveis são encontrados. Eu consigo colocar na passiva analítica. Com certeza, o verbo ser mais particípio. Tá? Conseguir colocar na base passiva analítica significa que eu tenho uma passiva sintética ali. O sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural também, está no singular. Então o certo seria que se encontram os avanços mais notáveis, tá? O certo, ó, tem que ter aquele M ali. Se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural também. Essa aqui também está errada, e como a gente viu, a alternativa correta aqui é a letra C, tá aqui, tá? C de casa. Tá ok, pessoal? É isso aí.